Até agora, pessoal, essa parte de variável nós falamos superficialmente. Então, o que é a variável? Na programação, uma variável é um objeto capaz de reter e representar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, elas são associadas a nomes chamados de identificadores durante o tempo de desenvolvimento. No caso, pessoal, então do lado esquerdo, que vocês estão vendo aí, eu tenho o quê? O tipo da minha variável. Qual o tipo de informação que a mesma consegue representar? E do lado direito é o nome que eu utilizo para trabalhar com a mesma. Então eu tenho vários tipos de dados: inteiro, decimal, literal, que seria tipo string, e vários outros que no decorrer do curso nós vamos acabar conhecendo. Pensando de uma forma simples, posso pensar na variável como se fosse uma caixa que consegue armazenar um valor. Agora, pensando na linguagem C#, eu vou demonstrar alguns tipos de dados que nós podemos utilizar nas variáveis. No caso, o byte, sbyte, int, o int, short, o short e long. Na coluna width, demonstra o tamanho em bytes que cada tipo desse ocupa para representar o valor. Então, se eu pegar um byte, tipo de dado byte, ele vai ocupar 1 byte na memória do computador para representar um número entre o intervalo de 0 a 255. Se eu pegar um tipo de dado int, eu vou ter 4 bytes para representar um número nessa faixa de valor que vocês estão visualizando, do negativo ao positivo. Quando que eu uso um tipo e outro? Conforme o que você deseja armazenar. Então, se eu quero armazenar um número inteiro, eu posso usar o int, short int. Depende do tamanho do número inteiro que eu desejo armazenar. E outros tipos de dados, ó, como por exemplo o long, que é um inteiro sem sinal, float, que é um número decimal do tipo ponto flutuante, que ele ocupa 4 bytes, utiliza 4 bytes para representar a informação nesse intervalo de valor que vocês estão vendo. O double, reparem que o double, pessoal, que é o tipo de dados que nós estávamos utilizando até agora nas aulas para representar números decimais, ele consegue representar um número decimal grande. Para isso ele ocupa quantos bytes? 8 bytes. Agora, quando nós declaramos uma variável, pessoal, para utilizar no nosso programa, o que acontece na memória do computador com essa variável? O que acontece na memória para que nós consigamos utilizar essa variável que foi declarada em nosso programa? Isso. Como essa variável é alocada na memória? Para tentar ilustrar isso, foi criada uma tabela, onde essa tabela representa a memória RAM do nosso computador. Para facilitar a compreensão, ao invés de utilizar endereçamento hexadecimal, aqui foi utilizado os números decimais. E foi convencionado que cada espaço de memória consegue armazenar 1 byte. Isso quer dizer 8 bits. O que está em verde, pessoal, são áreas da memória que já estão sendo utilizadas por outros programas. O que está em branco é a área da memória que está livre. Agora vamos fazer a simulação alocando
a memória no computador para 3 variáveis. Então vamos supor que o nosso programa que nós estamos desenvolvendo vai utilizar 3 variáveis. Uma variável denominada A, do tipo char, uma variável denominada B, do tipo double, e uma variável denominada C, do tipo int. No caso, o tipo char, ele ocupa 2 bytes. Então, o compilador, na hora de executar o seu programa, é localizado de maneira consecutiva 2 bytes na memória do computador. No caso, logo de cara aí, vocês podem visualizar que o endereçamento 1 e o 2, como cada endereço desse ocupa 1 byte, 8 bits, se eu utilizar os dois, eu consigo alocar para quem? Para a variável A. Então, a partir desse momento, a variável A vai utilizar o endereço de memória 1 e 2 para armazenar os valores que você atribuir para a mesma. No caso, o tipo double utiliza 8 bytes. E se vocês olharem, pessoal, o espaço de memória 4. Eu não posso pegar o espaço de memória 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 para alocar para essa variável. Por quê? A alocação da memória tem que ser contínua. Como contínua? Eu tenho que alocar 8 bytes de maneira consecutiva. Como, por exemplo, foi alocado do endereço 26 até o 33, totalizando 8 bytes para a variável B. E agora, vamos alocar espaço de memória para a variável C. No caso, ela ocupa 4 bytes, então eu posso estar reservando o espaço de memória do endereço 15 até o endereço 18. Com isso, eu já posso inserir valor e ler os valores que estão na memória para qualquer uma dessas variáveis. Então, toda vez que você quer armazenar um valor na variável, esse valor que você está inserindo na variável, ele está sendo armazenado no endereço de memória que foi reservado para a mesma. Obrigado e até a nossa próxima aula.